Oi pessoal, eu sou a tutora de vocês, tutora Régia Nunes. Eu não sei se todos vocês já me conhecem, né? Alguns alunos entraram depois do início da disciplina e eu vou passar para vocês hoje algumas informações a respeito do trabalho do portfólio. O trabalho do portfólio ele é um trabalho interdisciplinar, então ele é feito apenas uma vez por semestre, é um trabalho um pouquinho mais extenso e ele vai abranger todas as disciplinas vistas no semestre corrente. Então, é um trabalho único, é um trabalho de grupo e é um trabalho que vai ser submetido através do AVA. Então, não é um trabalho que eu vou corrigir diretamente, mas eu vou auxiliar vocês durante o processo da execução desse trabalho, certo? Acredito que a maioria de vocês já estejam organizados em grupos, senão esse seria o primeiro passo para vocês antes de iniciar o trabalho em si. Para vocês terem acesso ao material principal, que é um caderno que tem todas as informações a respeito do portfólio, inclusive a maior parte das informações que eu vou passar aqui para vocês também vão estar lá, vocês podem acessar através do AVA. Então vai ter, após as disciplinas de vocês, lá no final, vai ter trabalho interdisciplinar ou algum outro termo próximo a esse, geralmente é o último. E clicando lá, vocês vão poder baixar todo o material que vai auxiliar vocês para desenvolver o trabalho completo, certo? Inicialmente, eu vou passar para vocês algumas informaçõezinhas bem gerais e depois a gente vai entrar na parte realmente do trabalho, certo? Como esse é o primeiro trabalho de vocês, desse tipo, eu vou deixar a formação dos grupos livre. Para quê? Como a maior parte de vocês vem de outras cidades e é complicado se reunir durante a semana, eu acredito que esse seja um dos critérios que vocês vão acabar se dividindo para facilitar o desenvolver desse trabalho, certo? Um ponto importante nos grupos. O grupo, pessoal, ele tem apenas um líder. Esse líder ele é responsável tanto para cadastrar os outros colegas de vocês, os outros componentes do grupo, como para submeter esse trabalho, ou seja, só uma pessoa submete, que é esse líder. Então, escolha um líder responsável que não vá assumir e que realmente assuma o compromisso de submeter o trabalho de vocês lá no final, certo? No material vai estar dizendo que o tamanho do grupo, né, o número de componentes vai variar de 2 a 7. Mas eu quero trabalhar com vocês os grupos de 5 a 7, porque eu acredito que esse seja um número que todo mundo vai poder participar. E os grupos de 2 a 4 vão ficar só para os alunos que possam ainda entrar até finalizar esse semestre. E eu vou unir esses alunos que vão entrar depois, certo? Dessa data para frente. Então, os grupos de vocês devem conter de 5 a 7 pessoas, certo? De 2 a 4 é só em alguns casos extras. Outro ponto importante, que infelizmente a gente já teve situações como essa, então eu quero muito destacar para vocês a questão do plágio. Pessoal, vocês podem conversar entre os grupos, ajudar em alguma questão que seja um pouco mais complexa. Isso pode acontecer tranquilamente, mas os trabalhos são diferentes entre os grupos, certo? Então, se vocês copiarem parte do trabalho do colega, o trabalho inteiro de vocês pode ser zerado. Outra questão, a gente viu lá em metodologia científica que tudo que vocês trouxerem de outros autores deve ser referenciado. Se não for referenciado, é tido como plágio e o plágio zera também o trabalho de vocês, certo? A respeito da questão do plágio, nós temos, inclusive, dentro da legislação brasileira, uma lei que trata a respeito disso, que é a Lei 9.610, além das próprias normatizações da ABNT. Então, estejam cientes disso, certo? Não tem problema vocês trazerem ideias de outros autores, desde que vocês referenciem, e não tem problema vocês trabalharem entre os grupos, desde que vocês tenham trabalhos diferentes para cada um. Então, trocar ideia não é um problema nesse caso, certo? Com relação às datas, né? O portfólio, o material para desenvolver o portfólio, ele já estava disponível desde o início do semestre, lá no mês de fevereiro, certo? Então, a realização vai do dia 17 de fevereiro a 14 de maio. No máximo, até 14 de maio, vocês têm que submeter esse trabalho. Qual que é a indicação que eu dou para vocês? Nessa data, nessa semana de maio, né, lá no meio do mês de maio, o sistema ele vai receber os trabalhos de todos os polos. Então, há possibilidade desse sistema congestionar, certo? Qual a sugestão que eu dou para vocês? Façam dias antes, tá? Submetam pelo menos alguns dias antes, certo? Esse trabalho,
ele vai ser corrigido desde o primeiro dia que ele foi lançado, do dia 17/2 até o dia 3 de junho, tá? Então, até essa data vocês podem receber a correção. Se vocês não conseguirem nota de aprovação, acontece uma recuperação. Essa recuperação ela tem um tempo bem mais estreito, que vai do dia 4 de junho até o dia 11 de junho, certo? Então, o ideal é que vocês não cheguem à necessidade de fazer a recuperação. A correção da recuperação vai do dia 4 de junho ao dia 25 de junho, certo? Pessoal, eu quero dar assim, um bônus para vocês. Se vocês quiserem, não é uma obrigação, tá, do aluno, também não é uma obrigação minha como tutora, mas se vocês quiserem, no dia 7 de maio até o dia 7 de maio, eu posso receber os trabalhos de vocês completos para dar uma correção prévia, certo? Eu não vou corrigir cálculos, mas eu posso dar uma olhada, ver as normas da ABNT, ver alguma coisa que pode ser melhorada e dar algumas dicas para vocês. Eu não posso corrigir esse trabalho completo, principalmente a parte de cálculos, mas o restante eu posso fazer. Então, a respeito dessa pré-correção, até o dia 7 de maio eu posso receber o trabalho desde que ele esteja completo, então eu não vou corrigir questões avulsas, não vou corrigir questão por WhatsApp, vocês vão me mandar isso por e-mail, o trabalho completo em formato de Word, certo? E que ele já esteja bem organizado, já no ponto de submeter, eu vou dar essa última olhada para vocês, para dar algum auxílio, alguma dica, alguma orientação que vocês precisem, certo? Isso, repetindo, não é uma obrigação de vocês fazerem isso, não faz parte da avaliação comum, tá? E também não é uma obrigação minha, mas eu quero fazer isso para dar um auxílio para vocês, um auxílio extra, certo? A respeito da normatização, pessoal. Quando nós tivermos questões de cálculo, vocês precisam apresentar todos os cálculos, tá, do desenvolvimento do trabalho. Se aquela questão do cálculo, ela diz, deve ser utilizada metodologia tal para resolver essa questão, vocês precisam utilizar essa metodologia. Não adianta vocês responderem a questão correta com uma metodologia diferente, não vai abranger aquilo que o autor da questão quer, então essa questão vai ser anulada. Aquelas informaçõezinhas básicas, o formato da folha A4, a letra é Arial ou Times New Roman, o tamanho 12, espaçamento entre linhas é 1,5. A questão da forma da escrita, pessoal, norma culta da linguagem, certo? É um trabalho acadêmico, então esse trabalho ele precisa ter um texto que tenha coesão e que tenha coerência, certo? A respeito das normas da ABNT, vocês precisam seguir as normas da ABNT, pessoal, à risca. Se vocês seguirem as normas à risca, já existe uma grande possibilidade de vocês terem uma nota bem interessante nesse trabalho do portfólio, tá? Então, é um dos pontos mais importantes do trabalho, além do conteúdo, é a obediência à normatização, certo? Então, todos os trabalhos que forem consultados, vocês devem colocar lá nas referências, não esqueçam disso. A estrutura básica do trabalho, capa, folha de rosto, sumário, desenvolvimento, conclusão e referências. Vocês podem ter ainda apêndices e anexos, certo? Isso vai variar do trabalho de vocês. Os modelos de trabalho. Na biblioteca digital, vocês podem acessar lá em padronização e vão ter alguns exemplos de trabalhos acadêmicos e modelos de elaboração de trabalho acadêmico, certo? Vocês podem seguir lá. Fora isso, eu vou mandar para vocês um documento extra, que é um PDF. Ele é lá da Unopar, só que não é de minha autoria, de uma professora que fez lá e vai ajudar vocês também nessa normatização, certo? No caso de vocês, vocês vão ter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas. Então, fiquem atentos a esses números. Professora, pode 7 páginas? Não, não pode. Pode 16 páginas? Não, não pode. Estejam atentos a essas normas. Quando vocês forem enviar, o trabalho só pode ser enviado em Word. O trabalho em PDF ele não é aceito. Se vocês enviaram um trabalho em PDF, pessoal, é um problema, porque tem que ser aberta uma nova data, se eles acharem que deve, porque não é uma obrigação também, já que é uma norma e ela teoricamente foi descumprida. Então, mandem em Word, certo? Só o líder do grupo vai poder submeter esse trabalho na área restrita. Então, o líder é aquele que vai cadastrar os outros componentes, o nome dele fica lá em negrito, certo?
é a respeito das orientações gerais dos tópicos, né, do trabalho. Então, a gente tem que ter uma capa e uma folha de rosto. Vocês vão utilizar as padronizadas, né, que já tem lá no sistema de vocês. Depois vem introdução, que é no mínimo uma lauda, pessoal, e no máximo 2. Eu aconselho vocês a fazer até uma, não precisa mais do que isso. É a apresentação do tema, vocês vão contextualizar o tema e vocês vão dizer o que vai ser discutido ao longo de todo o trabalho. Isso é bem simples de fazer, vocês podem usar outros trabalhos como referência. A respeito do desenvolvimento, vocês vão fazer o desenvolvimento do trabalho, a resposta das questões, que a gente já vai falar delas daqui a pouco. Vocês vão trabalhar entre 3 e 5 laudas, certo? Não pode 2 e não pode 6, é de 3 a 5. E aí vocês vão discutir o tema que foi levantado na introdução e responder as questões que vão ser propostas, certo? E depois a gente vem com a conclusão. A conclusão, ela é o fechamento do trabalho. Conclusão, pessoal, é no máximo uma lauda. Eu recomendo vocês fazerem isso em 2 ou 3 parágrafos, tá? Não é para ser extenso. Conclusão não é para ter informação nova do trabalho. Conclusão é realmente o fechamento, é dizer os pontos finais que vocês tiveram, né? As inferências que vocês tiveram ao desenvolver o trabalho de vocês. A parte de anexos e apêndices é só se necessário. No caso de vocês, a gente vai falar mais lá na frente, mas no caso de vocês a gente tem um quadro que é para ajudar vocês a discutirem o conteúdo. Esse quadro ele pode ser apresentado nos anexos ou no apêndice, ele pode ser até apresentado no corpo do texto e ele pode não ser apresentado. Vai depender da maneira como vocês decidirem desenvolver o trabalho de vocês. Referências, a gente já falou sobre referências várias vezes. Vocês precisam referenciar todos os trabalhos que vocês utilizarem como base, todos os autores que vocês citarem no texto precisam estar nas referências e todos os autores da referência precisam estar no texto. Outro ponto importante, sigam a normatização da ABNT. Eu até fiz um exemplo para vocês em sala de aula, o pessoal que chegou depois, peguem com os colegas uns exemplozinhos. Quando é referência de livro, como é que deve ser feito? Eu coloquei lá. Quando é referência de um artigo, como é que deve ser feito? Também está lá. Outra coisa, no livro de vocês, de metodologia científica, fala a respeito. Vocês podem buscar o livro no Poli e também podem baixar o livro no AVA, certo? A respeito das orientações específicas. A temática do trabalho de vocês vai ser agronomia, mitos e verdades. Então, a proposta de trabalho dessa produção textual é que vocês leiam as afirmações que vão ser apresentadas, todas relacionadas ao exercício da profissão do engenheiro agrônomo, e na sequência vocês vão pesquisar sobre o assunto de cada afirmação e, a partir dos materiais pesquisados, classificar essas afirmações em verdades ou em mitos, certo? Então, vocês vão elaborar um comentário para cada uma das afirmativas, que deve ter entre 5 e 10 linhas, tá? Cada uma das afirmativas, vocês vão dizer se é mito ou se é verdade, e vocês vão elaborar um desenvolvimento a respeito disso. Então, esse desenvolvimento é que vai ficar entre 5 e 10 linhas. As afirmações são as seguintes. Então, agrônomo e engenheiro agrônomo são profissionais com diferentes formações acadêmicas e, consequentemente, diferentes atribuições? 2. O agrônomo é um profissional que trabalha exclusivamente com sistemas agroecológicos de produção? 3. Todo agrônomo é obrigado, por lei, a prescrever defensivos agrícolas ou agrotóxicos? 4. Atividades pecuárias, por exemplo, a bovinocultura, a suinocultura e a piscicultura, são áreas de atuação proibidas ao engenheiro agrônomo. 5. Agronomia é uma ciência que trabalha exclusivamente com o reino vegetal através do cultivo de plantas de interesse econômico, como a soja, o trigo, o milho, o algodão e o cacau, entre outras. 6. O engenheiro agrônomo é um profissional com formação acadêmica restrita, que pode trabalhar apenas em atividades de pesquisa agropecuária. 7. A agricultura brasileira é pouco expressiva, tanto em área plantada como em produtividade. 8. Recuperação de áreas degradadas é uma atividade profissional que não pode ser realizada pelo agrônomo. 9. Sabendo que a degradação ambiental do planeta tem sua origem na atividade humana, basicamente na atividade econômica do capitalismo global, o
profissional formado em agronomia não tem nenhuma responsabilidade com o ecossistema? E o 10, os alimentos contidos na cesta básica independem da atuação profissional do agrônomo. Então, vocês vão responder o questionário, anotar as respostas de cada membro do grupo e essa resposta aqui deve ser feita no quadro, certo? O quadro está lá no material que vocês vão baixar no app. E em seguida, vocês vão buscar referências em cada área em que a questão solicitar e inserir referências bibliográficas de acordo com a ABNT para cada uma das afirmações. Então, esse é o primeiro tópico para vocês. Vocês vão perceber que quando a gente muda de questão, essas questões elas se complementam. Então, o ideal é que vocês não façam, coloquem a primeira questão e a resposta, a segunda questão e a resposta. O ideal é que vocês montem um texto corrido, então é um texto em prosa, certo? Ele vai ter uma sequência e que vocês vão linkando, vocês vão juntando a informação da questão anterior com a questão seguinte. É possível de fazer porque as questões acabam puxando uma a outra. Vou dar um exemplo para vocês. O 10º tópico aqui fala: os alimentos contidos na cesta básica independem da atuação profissional do agrônomo. Vocês vão dizer se é mito ou se é verdade. E a questão 2, que é a questão que segue, vai falar sobre cesta básica. Então, vocês conseguem linkar uma coisa com a outra. Segunda questão. O DISE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, foi fundado em 1955 e tem como objetivo desenvolver pesquisas que subsidiem as demandas dos trabalhadores. Uma de suas pesquisas abarca o custo da cesta básica dos alimentos em Florianópolis, Santa Catarina. A tabela 1, que vocês vão conferir lá no material, indica a evolução do valor da cesta básica a partir de 2017. Pergunta-se então, letra A, o que pode influenciar a variação de preços dos produtos da cesta básica? Vocês vão responder. Letra B, tendo como base a tabela, vocês vão calcular e vocês vão utilizar as informações lá da disciplina de cálculo desse semestre. Então, média aritmética dos valores da cesta básica, o desvio padrão amostral dos valores da cesta básica e o coeficiente de variação dos valores da cesta básica, certo? E aí a gente fecha a letra B. Letra C. A partir dos dados apresentados na tabela, podem ser realizadas previsões, a gente trabalha muito com previsão na área agrícola, sobre como será o valor da cesta básica para os próximos anos. Então, para isso é necessário verificar se existe uma correlação entre as variáveis envolvidas. Assim, o primeiro passo é que vocês verifiquem se existe uma relação entre as variáveis, calculando o coeficiente de determinação. Pessoal, o coeficiente de determinação é o R ao quadrado, certo? Então, após encontrar esse coeficiente, vocês vão utilizar o método dos mínimos quadrados. Então, para responder essa questão, precisa ser esse método, tá? Então, determinem a reta de regressão, a gente tem uma fórmula básica para isso, para a relação entre as variáveis de valor, que é a variável y, e a variável mês, que é a variável x. Então, apresentem todos os cálculos necessários. Além disso, para encontrar a reta de regressão, vocês devem obrigatoriamente utilizar esse método que eu comentei, que é o método dos mínimos quadrados. Se vocês fizerem por outro método, a questão ela pode ser invalidada. Letra D. Considerando a reta de regressão, qual o custo estimado da cesta básica em Florianópolis para 6 de 2020, então para o mês de junho, o primeiro semestre de 2020? Para fazer esse cálculo, vocês vão considerar que x é igual a 6. E a letra E. Por que é importante o engenheiro agrônomo fazer essa estimativa para meses futuros? Justifiquem tendo como base as afirmações apresentadas nessa PTG. Então, pessoal, vocês entendem que a questão é como se ela fosse crescendo. Então, vocês conseguem fazer um texto corrido, não colocando o enunciado e respondendo, mas unindo as informações e respondendo tudo isso em um texto corrido, certo? Qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição de vocês para a gente poder conversar. E, no mais, é isso. Bom trabalho. Espero que todo mundo consiga aí nota máxima.